Voz, alguma dúvida aí para a gente passar para os teóricos do absolutismo? Porque agora nós vamos ver o seguinte, quais foram aqueles filósofos, e aí a gente está estudando a filosofia, quais são aqueles filósofos, aqueles marqueteiros, como diz um amigo meu, que vão mostrar para a burguesia, para a nobreza e para o povo por que que o rei tem que ser absoluto, tá certo? Voz, diz aí, dúvidas? Aqui é da Melissa. Melissa, Isso. beijos pra você, Melissa. Qual é a sua dúvida? Outra pergunta aqui, tá? Se acontecer algo com a família, eu acho que é uma família do rei absolutista. E se acontecesse algo com os exércitos dele, o que aconteceria, né? Se a pessoa morrer, se não tivesse ninguém pra... Eu acho assim, eu tô completando, tá? Certo. Eu também não... Se ninguém pra assumir o trono, né? Ele não deixasse herdeiros. Ah, você está dizendo em relação a herdeiros, né? Daí a preocupação grande nessa época de você ter filhos, e principalmente filhos homens, tá certo? Você precisava desse herdeiro, tá? Mas geralmente esses reis, e é engraçado isso, para manterem uma certa política de alianças, havia casamentos, né? E já se programavam isso, é uma coisa interessante você perceber, você casar seus filhos, né, que serão os próximos reis, com princesas, né, no caso, princesas, desculpe, nessa época eles não usavam esse termo aí na Idade Média, mas com filhas de outros dos reis de reinos vizinhos, tá? Por quê? Porque aí eu faço uma aliança forte. Por exemplo, foi o que aconteceu na Espanha, tá certo? Na Espanha, você vai ter o casamento de um nobre de um reino, né? E a filha de um nobre do outro reino. E aí, quando eles se casam, os dois reinos se juntam, tá certo? Você vai ter isso. Agora, vai acontecer muita coisa esquisita. Por exemplo, eu falei para vocês, na Inglaterra eu tinha a família dos Tudors, tá certo? Os Tudors vai ter Henrique VIII, que eu falei nesse instante para você, que vai depois, a filha dele, no caso Elizabeth I, ela é chamada Rainha Virgem, tá? Ela morre sem filhos e aí vai deixar um grande problema na Inglaterra nesse período, porque a família dos Tudors basicamente se acaba ali. É tanto que vem um primo dela, que era rei da Escócia, tá certo? O Jaime, que vai simplesmente pegar a coroa da Inglaterra também. É daí que vai surgir o que a gente chama de Reino Unido, tá certo? Os Reinos Unidos, o rei da Escócia, que pega a coroa da Inglaterra e aí ele fica sendo rei das regiões, tá? Só que os Tudors acabam e entra na Inglaterra uma nova família que são os Stuarts, tá certo? Stuart é a família desse Jaime que comandava a Escócia e agora vai comandar também a Inglaterra. É nesse período que você vai ter uma migração muito grande para os Estados Unidos. Na época se chamava 13 colônias, porque os Estados Unidos, as 13 colônias, eram uma colônia da Inglaterra. E ele vai começar a perseguir, esse daqui ele era anglicano, e vai começar a perseguir puritanos, tá certo? E esses puritanos, eles vêm aqui para a América fazer a nova Inglaterra nas 13 colônias, principalmente no norte, que vai ser exatamente, no futuro, os Estados Unidos da América, tá certo? Olha que coisa interessante. Cara, história é lindo. Tu começa a dizer uma coisa, tu tá ali, aí de repente tu vem pra América, e de repente tu vai pra não sei aonde. Quando você consegue amarrar essas pontas soltas, aí é quando você entende. Quando você não entende, amarra essas pontas, por isso que a gente diz assim, tem muita gente que diz, história é decorar nada, história é entender. Quando você entende, cara, tudo fica mais simples. Até um filme, quando você assiste, uma série que você assiste, você diz, foi por causa disso, foi por causa daquilo, historicamente é isso. Ou seja, você consegue ver as amarras desses filmes, dessas séries que você assiste, tá bom?